Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E no que depender da gente vai ficar muito melhor. Verdade. Olha, hoje não é um dia comum pra gente, né? Eu sei que para algumas partes tá fazendo um calor pra chuchu e só de vocês nos verem aqui com roupa assim tão quente dá agonia. Mas aqui tá fazendo um frio. Mas o nosso dia não é comum por causa do frio. Nosso dia não está comum porque hoje nós decidimos aceitar esse desafio. Hoje nós decidimos aceitar esse chamado, abrir a nossa intimidade, abrir a nossa vida para colaborar com algumas famílias, que pode ser a sua, ou você conhece alguma família que necessita de ajuda, e nós estamos aqui para isso. Sim. Se isso é verdade, sim, hoje nós queremos estar aí, ó, sentadinho do lado de você, aí no seu sofá. Como duas pessoas que viveram experiências fortes, experiências fracas também, mas que aprendemos um caminho de cura. E nós queremos passar essa experiência para você que está nos ouvindo agora. Bem, nós somos um casal comum, igual que você aí na sua casa, somos pessoas de carne e osso. Nós somos pais de 3 filhos, já adultos, avós de 2 netas preciosas. Jorge, ele é quiropraxista e naturópata, e eu sou terapeuta familiar. E hoje a gente vem não como terapeuta, mas como um casal que aprendeu, que também aprendeu com Sim, seminários, com curso, com a própria vida, de como gestionar os nossos traumas, gestionar os nossos desafios, gestionar nossas limitações, para fundir e assim um está auxiliando o outro. Então, eu creio que nós somos essa pessoa. ou seja, aqui não é a história de um livro que a gente leu, não é a história de uma palestra que a gente assistiu, é a história de quase 3 décadas de estudo, quase 3 décadas de aprender na prática a não desistir e, com o poder de Deus, melhorar a cada dia. E Exato. permanecer juntos e felizes com ilusão, sabe? E como trabalho real, Sim. trabalhando com famílias. Trabalhando com família, Exatamente, sim. escutando famílias. E digo a verdade, o exercício de trabalhar com família foi algo assim que eu posso dizer. O que eu sou hoje, eu agradeço a oportunidade que eu tive de, aos 23 anos, começar a trabalhar com família. Eu agradeço muito. Assim que a dívida que eu tenho com vocês, eu estou tentando pagar agora. Estamos tentando pagar agora. Já com atraso, né? Sim, é um fato. Nós nascemos, nossa família era uma família assim muito honesta, sabe? Se tem algo assim que eu sempre me lembrava do meu pai, da minha mãe, era a integridade, a honestidade deles, a vizinhança, todos confiavam nos meus pais por esse conceito e nós crescemos com isso muito arraigado na gente. Só que também tinham as feridas, né? Tinha as dores emocionais, tinha os abandonos, tinha a pobreza econômica, a pobreza espiritual, a pobreza intelectual. Então essas coisas existiam e, querendo ou não, essas coisas se herdam. Exatamente. No meu caso, eu carreguei muita questão de insegurança, falsas expectativas, medo. E na cabeça, a gente pensa que depois de algum tempo, isso vai solucionar. Vamos dizer assim, depois que eu casar, isso vai solucionar. Uhum. Mas é interessante que isso não soluciona depois de um casamento. Ao contrário, ele vem à tona, ele Sim, floresce, sim, porque nesse momento é como se tivesse uma balança de dois pratos. E quando você vem, vamos dizer que você vem com uma emoção negativa. Então, ao colocar nesse prato, o outro sobe, sim. perde o equilíbrio. Ou então você vem com algo que falta. Ao você colocar algo que falta, a outra sobe. Porque nós somos diferentes. E às vezes não, na maioria dos casos, o problema
não está na pessoa, mas na carga genética, na carga cultural, na carga familiar, relacional que ela teve. Então ela traz toda essa mochila Sim, e nisso aí, ao colocar na balança, existe o desequilíbrio. sim, E eu creio que todos estamos propensos a ter esses desafios no matrimônio. sim. E algo que e uma coisa que eu quero dizer, eu creio que você já conhece aquela pessoa que alguém disse assim, quando ele está assim, ele é tão bonzinho, mas quando faz isso, ó, Uf, exato. Então o que é? A bondade dessa pessoa ao realizar nesse momento não elimina ou não anula esse defeito ou essa deficiência que ela traz do seu lar ou da sua cultura. sim, E então isso há um conflito. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre as boas maneiras em algo em particular soluciona aquela outra parte. exato. Sim, isso sim que impactou isso sim que impactou no nosso casamento, de verdade. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, que é interessante. Eu saía para trabalhar e nessa época eu saía para trabalhar, minha esposa ficava em casa tomando conta da criança, dos nossos filhos. E te digo, às vezes eu ficava chateado porque ela estava em casa sem trabalhar. Isso por quê? Porque eu venho de uma família, isso não quer dizer que a família de Eugênia não era assim, em que minha mãe sempre trabalhou, sempre fez as coisas. E quando eu via que ela estava em casa e que às vezes eu tinha que trazer as coisas, isso me trazia um certo desconforto. Veja você, Olha a loucura, olha a veja a loucura. loucura que dá, que às vezes a forma como a gente viveu Sim, e quem se relacionou, a gente traz esse costume para cá. as crenças, né, que traz para o novo lar. Exatamente. Não, e vou dizer aqui outra coisa. Não sei se também já passou com você. Eu tinha muitos amigos e muitas amigas, e às vezes eu passava por aí, quando voltava ao trabalho, e às vezes comia aí, passava aí, visitava, e dizia, ô Josaval, venha comer alguma coisa, então eu vinha e comia. E quando eu chegava em casa para jantar, eu já não tinha apetite. Isso não é um problema. Quer dizer, são pequenas coisas que se a gente não ajusta e se não estamos em alerta, isso é um problemão. Sim, e logo assim veio assim a percepção dura. A percepção de que nenhum casamento ele destrói porque houve feridas no casamento. Não, isso não existe, não existe. O que acontece é que pessoas feridas causam feridas nos matrimônios, sabe? E às vezes adoece e até leva à morte. E aí é onde está o desafio de entender as feridas individuais. Nós sempre pisamos nessa tecla. Não adianta tratar o conflito sem antes entender o motivo que está por detrás do conflito. E às vezes, de trás de um homem ou de uma mulher que estoura facilmente, está lá atrás a história de o controle, culpas, abandono. Então, essas coisas elas precisam ser tratadas, que está por detrás, porque aí depois fica tudo tranquilo, quando eu entendo a raiz do meu comportamento. Agora eu pergunto para você, você identificou algum peso que você colocou A nessa gente está balança? falando aí com alguns de vocês Quem estão se sabe, sentindo quem identificados. sabe aí aconteceu com você. Isso seria interessante você investigar a causa, porque às vezes nós falamos muito dos efeitos, mas a solução está exatamente na causa, na Exato, raiz. exatamente. E como eu dizia isso, de que se você se identificou, saiba o seguinte, que quando uma pessoa chega ferida, ela machuca. Sim. E quando os dois chegam feridos, olha só a guerra, existe um choque. Por isso, há uma necessidade de que aquele que machuca busque ver a raiz e aquele que é machucado buscar entender. Isso é complicado. Isso é complicado. E aqui não temos que ver agressor e vítima. Não. Temos que ver que ambos necessitam caminhar juntos para que juntos essa vitória e essa celebração não seja unilateral e sim bilateral, sejam dos dois. Gente, vou propor um desafio para vocês. Sim, eu Já? vou propor sim. Olha, e vocês comentem aqui se vocês fizeram esse desafio e como foi que resultou. Hoje, gente, hoje,
Antes de dormir, presta atenção, hein? Presta atenção. Antes de dormir, faça essa pergunta sem discutir. Presta atenção. Qual ferida minha está falando quando eu fico dura? Quando eu me volto dura com você? Essa pergunta, minhas queridas, eu estou dizendo assim, estou dizendo as queridas perguntadas por seus excelentíssimos Para nós não, esposos. porque nós não nos Sim, que mantemos, nós somos precisa. mais maleáveis, somos Ou mais para os frágeis, esposos somos mais fazerem para flexíveis, suas sim ou não? esposas, fazer assim para suas esposas. Mas assim, uma pergunta muito honesta. Olha, que atitude minha, que quando eu tenho, ela te machuca, ela te incomoda. Mas não é para discutir. É só realmente uma pergunta honesta. E você acolha essa resposta e trabalhe sobre ela, tá? Nos conta aqui depois como foi essa experiência. Olha, Tá? para que a gente Porque não quando fique foi com a atrás, gente... para que a gente não fique atrás, vamos fazer o mesmo exercício, tá bem? Eu creio que isso vai ser útil para todos. Não, se a gente parte do pressuposto que a gente já fez. Já fez. Uma das coisas mais chocantes para mim, com um perfil muito controlador, tive que ver essa realidade. Eu achava que eu era a perfeita da relação e que meu marido não era. Então, quando eu fui entendendo tudo isso, e eu ter a coragem para ele perguntar que comportamento meu que deixa você triste, que te incomoda. E eu tive que escutar o meu marido. Parecia que ele estava falando de outra mulher. Eu falei assim, eu não sei de quem ele está falando, porque eu não sou assim não, tá? Eu sou a nata de la crème de la crème. E depois eu tive que realmente me confrontar. Eu disse, gente, eu não sou isso que eu penso que eu sou. E foi toda uma desconstrução. Mas isso é muito libertador, porque se o teu cônjuge... Quem é que te conhece mais que teu cônjuge, minha filha, que tu dorme todo dia com ele? Ela que vai te contar quem é tu. E aí, a partir daí, você está dizendo é verdade. Então, para com humildade e vai pensar sobre essas coisas. E aí, as coisas começam a fazer sentido. E é muito melhor quando o outro pergunta o que é que eu fiz que te machuca ou algo semelhante, porque dá liberdade para que o outro fale. Sim. E quando você faz isso, também está dando, vamos dizer, está abrindo o espaço para que essa pessoa seja sincera. E normalmente a pessoa, quando faz essa pergunta, é porque ela já se preparou. Sim. Então, não faça uma pergunta simplesmente por fazer, poder cumprir um propósito ou algo, não. Faça porque você está preparado e porque você quer ouvir a verdade. Exato. Porque você quer uma melhora. Porque nem sempre o que a gente espera, o outro tem o mesmo posicionamento, o outro tem uma maneira diferente de ver. Se você está de um lado da mesa, estou do outro lado da mesa, a gente tem o número 6, para quem eu estou do outro lado é 6, para mim que está aqui é o número 9. Exato. Então, cada um tem uma visão. Então, no diálogo, o que a gente quer? Saber como o outro se sente, como o outro recebe essa mensagem. E se eu quero saber como o outro recebe essa mensagem, eu tenho que estar preparado para saber a resposta dele. E agora aí, buscar um equilíbrio para que seja corrigido, ou então que seja o foco que está desfigurado, pode ser, ele tem o seu foco correto. Sim, assim mesmo. A essa pergunta, eu teria que dizer que seriam vários pontos. Primeiro, o acesso. Sim. O acesso seria um dos pontos aqui. E nesse acesso eu abri um parêntese, porque nesse acesso existe a barreira da vergonha, existe a barreira, vamos dizer, cultural, porque alguns homens creem que não necessita, e por incrível que pareça, o maior número de pessoas do sexo que busca terapia é a parte feminina. Sim. A parte masculina mais resistente. E eu falo do ponto de vista masculino, porque eu sou masculino, certo? E eu criei muitas barreiras nesse ponto. A outra questão seria financeira. A outra questão também seria, vamos dizer, eu vou estar gastando muito e não vou ver resultado. A outra é que eu não necessito e eu posso melhorar com o tempo. E a outra pode ser até o dogma religioso, porque não, Jesus vai fazer tudo por mim e eu vou nesse caminho. Sim. Então, existe muitos, o cultural, o social, o econômico,
E esses que eu relacionei. Então, creio que esse seria um dos grandes pontos. Mas eu creio que o ponto aqui mais forte, muitas vezes, é eu não necessito, que necessita outra pessoa. Exato. Uf, Exatamente. isso é um horror, isso é um E, horror. e outra coisa que é importante, se eu não necessito e outra pessoa necessita, eu já necessito. Porque um não pode andar na frente do outro. Então, se aquela pessoa que disse eu não necessito, e a outra pessoa está dizendo que necessita, então eu vou pela outra pessoa. E é incrível, a gente vai descobrir que a gente também necessita. Vamos acompanhar, mas vamos descobrir que nós E uma necessitamos. coisa muito importante a ter em conta, isso para mim também foi muito libertador. O relacionamento vai no ritmo do mais resistente e do mais devagar. Vai nesse ritmo. O que quer dizer? Que quando um tem essa resistência e é devagar, ainda que o outro queira voar, vai nesse ritmo, vai nesse ritmo. Então, os problemas, eles só tendem a ir intensificando e criando mais raízes. Então, quando um entende assim, nossa, isso também, essa proposta é para mim também. E aí, então vai nivelando, vai equilibrando as coisas. Então, o outro entende que precisa, o outro também entende que sim, equilibram as forças e avançam juntos. Isso é muito importante ter em conta. Olha, a gente já ajudou muitas famílias, já ajudamos assim de um em um por muito tempo. Só que hoje nós queremos alcançar mais famílias, porque nós sabemos. E aí, ó, de Atrás trás dessa dessa tela, telinha aí, ó, exatamente, olhando para nós agora, ó, pode ter uma família que esteja precisando de que ajuda. esteja no limite. Sim, que esteja no limite. E uma coisa importante, é, e não é um passe de mágica, não é dizer assim, ó, vamos escutar aqui e amanhã tudo vai estar solucionado. Não é assim, é um processo. É um Alguém que processo. necessita que alguém pegue pela mão e que vá de passo a passo com Sim, ela. acompanhando. E muitas vezes só precisa de uma direção, né, amor? Exatamente. De uma direção. Às vezes vai assim, nossa, nosso caso é tão complicado, gente. Oh, céu, só vida, oh, dor. E na verdade só precisa de uma orientação. Isso nós temos visto na consulta por muito tempo, nós temos visto isso. E a gente entendeu que havia essa necessidade de criar esse programa que nós estamos revelando para você. E que será Sim! surpreendente. Você surpreendente. Sim! Vai ser de passo a passo, mas muito prático. Muito prático. E eu creio que já demos algumas dicas que já foi importante para você. E se você acha que foi alguma coisa importante, deixa aí, eu dizer assim, algo importante já saiu para mim. Eu me identifiquei. Diga algo. Sim. Aqui outra dica. Quando estiver em conflito assim, você nunca, você sempre, Isso dói. muda o sempre, o nunca quando você faz isso, me deixa assim. Quando você faz isso, me deixa de outra maneira. Mas você coloca o seu sentimento, como você se sente, Uhum. como você gostaria que fosse. Exato. Olha, eu gostaria que você fizesse assim, assim, porque isso me traz uma alegria, um prazer quando você faz. Olha, você já disse que ele fez está errado, que ela fez está errado, e você mudou assim. Quando você faz isso, eu me sinto tão bem, em paz, Exato. sim? Claro que isso tem que ter maturidade também emocional para Sim. poder gestionar isso. Sim, porque você acaba não colocando em evidência o erro que a pessoa cometeu, mas você mostra a forma correta dela agir. Como vai dar Exatamente. resultados. Isso é Uhum. muito bom. Parece uma tonteria, né? Uma besteira, mas isso é muito bom. Mas isso realmente muda um quadro total. Sim, daí nasce esse programa com o título Um Ano, Um Plano, Uma História 365. Sim, que pode ser a sua, né? Um plano, um ano e uma história transformada. Uma Exato, família uma nova transformada. história. Uma nova história. Porque assim, o desafio era como estar presente sem ter essa limitação de estar atendendo uma família. Como acompanhar de verdade? Porque a gente pensava assim, nossa, porque o atendimento ele é muito consistente. Então, como multiplicar isso sem perder a qualidade? Foi aí que a gente idealizamos esse plano tão bonitinho que meu marido falou aqui para vocês, né? E a ideia é não abandonar ninguém, não abandonar ninguém, estar presente. E a resposta ficou clara, tinha que ser assim, uma questão assim realmente diária, ao longo do ano inteiro.
E ninguém está aqui falando de curso, gente, só de falar, a pele. Não, é um acompanhamento, é um projeto. Olha, e a ideia central desse programa é que não é uma conversa, porque numa conversa não existe transformação só em uma conversa. É um acompanhamento. É um acompanhamento, é estar presente. E durante esse processo, vocês vão aprender um montão de coisa, um montão de coisa. Muitas dicas para que seu relacionamento melhore. E nós temos certeza que sim que vai melhorar. Sabe Sim, por quê? Porque o que nós vamos passar para você são coisas que nós sim, experimentamos. E te digo que hoje nós vivemos muito melhor do que antes. sim, Porque eu creio que se nós estivéssemos vivendo antes, tivesse dado seguimento, a gente não estaria aqui, nós estaríamos um no sul, outro no norte, leste e sim, oeste, sim, sim, norte e sim. sul. E repetindo os mesmos padrões, sabe? Repetindo as mesmas coisas. E não, a gente foi muito duro, gente. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil, mas descobrir, realmente tirar a roupa da nossa ferida e curar e estar aqui hoje sentados, falando para vocês algo que realmente funciona, porque alguns de vocês conhecem a nossa história. Realmente tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E nesse processo, quem não conhece vai conhecer direitinho. Gente, se tinha um casal que tinha tudo, 99% de dar errado, era a gente. E contrariando a todos os prognósticos, Exato, funcionamos. aqui estamos, Sim. até o momento. Não, eu digo até o momento porque esse é o momento presente. E olhe, todo presente, ele gestiona o futuro. Então, como você vive o seu presente, está gestionando o seu futuro. Então, por isso que eu digo, no momento presente. Gente, eu vou explicar aqui uma coisa para você, mas eu vou ler aqui minha chuletinha, tá certo? Uma chuleta, como é que a gente fala em português? Chuleta? A pesca. Uma pesca, eu vou ler uma pesquinha aqui para vocês. Gente, isso aqui agora é assim, algo assim que eu precisei pegar assim minha colazinha aqui para eu explicar exatamente a vocês em que consiste esse processo de 365 dias. Nós elaboramos um planner, e nesse planner nós criamos de uma forma terapêutica e espiritual com um caminho diário. Cada dia o casal vai encontrar uma reflexão breve, vai encontrar desafios práticos, orientação de leitura, sugestões de filmes, exercícios e perguntas poderosas para dialogar. Todos os dias vai ter uma atividade para poder fazer. Tranquilo, né? Não quer dizer que você tem que assistir o filme, que você tem que... Não. Vai ter aí a sua... vai estar disponibilizado para você tarefas para todos os dias do ano, que pode ser o filme, frases, atividades para um, para com o outro. Sim. Mas o que queremos dizer é que não vai haver um dia de descanso. Sabe por quê? Porque eu creio que outra pessoa que está ao seu lado é valiosa. Sim, todos os dias nós vamos estar pegando na mão de vocês, dizendo assim, olha, oi, bom dia, vamos, levanta logo daí, para com essa tromba, para com essa cara feia aí, vamos. Todos os dias nós vamos estar, porque nós entendemos a importância de um acompanhamento seguro. Mas não é somente isso, vamos estar vivendo tudo isso como? Dentro de um ambiente seguro, com orientação e com um bom acompanhamento. E o mais importante de tudo, na certeza da direção do Espírito Santo. Amém. Bem, aqui a gente vai trabalhar as bases reais de um relacionamento saudável. E que bases são essas? Presta atenção, que eu vou ler agora, tá bom? Vou ler. A história individual de cada um, porque não adianta tratar o conflito sem tratar a história individual de cada um. É como colocar remendo novo em pano velho, não tem como. Então, primeiro, trabalhar a história emocional individual. Ninguém ama do zero, gente, isso é importante. Você assim, ai, nossa, vi que muito que eu tô apaixonado. Não, ninguém ama do zero. Nós amamos as pessoas a partir das nossas feridas, a partir do que nós aprendemos. E às vezes,
aprendemos a amar de uma maneira totalmente equivocada. Nosso cachorrinho. Aí, a orelha. Aqui. Ih, mamuzinho. Ele quer participar da conversa também. Olha só, oh meu Pai eterno. E agora? Black! Já. Black! Desce. Black! Desce, Black. Desce. Oh, Desce. Aí. Queda não. Aí. Ah, meu amor, fica aí. Já Gente, tá, ele já queria tá. participar. Bom, vamos continuar. Já teve sua participação. Sim, o minuto de fama dele já está. Então, importante, né? Repassando aqui um pouco, ele nos desconcentrou um pouco, mas a gente volta para a nossa. Muitas vezes a gente aprende a amar a partir de exemplos ruins, a partir de feridas, sabe? E não quer dizer que o amor não existe por causa disso. Ele só necessita ter uma compreensão correta. E aí tudo funciona bem. E logo a gente vai trabalhar também a comunicação consciente, aprender a falar sem atacar, sem se vitimizar, sem se defender. 3, nós vamos aprender gestão de conflitos. Quantas guerras seriam evitadas, não é mesmo? Quantas noites dormindo separados isso pode evitar? Quantos momentos gostosos pode ser promovido se aprender a gestionar o conflito? O conflito não é um problema. O problema é não saber atravessar o conflito. Então a gente vai aprender, e eles vão existir sempre, mas a gente tem que aprender a estar fortalecido para lidar com eles, porque sempre vai haver um conflito, de um lado ou de outro. Mas se nós estivermos preparados, esses conflitos só vão contribuir para uma vivência melhor. 4, crenças limitantes herdadas. A gente precisa abandonar umas coisas, gente. Eu conto uma coisinha assim muito rápida. O marido, na casa da mãe dele, usava um sabão, era ela, se eu não me lembro, era ela. E na casa da mulher, era Omo. Então, na hora de comprar, ele queria comprar o ela e ele queria comprar, o outro queria comprar o Omo. E brigaram por causa disso, imagine. Então, realmente, tem que deixar tudo e construir uma nova história. Então, essas pequenas coisas geram conflito, imagine. Então, aprender realmente a deixar a história passada lá. E logo... Ou seja, vamos aprender crenças limitantes herdadas sobre casamento, sobre dinheiro, sobre papéis, sobre espiritualidade. Isso vai ser muito importante a gente trabalhar. Nossa, quanto esses problemas foram muito duros na vida da gente, como era lá em casa, como nós aprendemos em outros meios também. 5, vamos aprender sobre vínculo emocional e afetivo, reconstruir intimidade, presença e conexão. Gente, isso é muito importante, gente. Dá tanta pena hoje verem muitos casais perdendo a conexão, vivendo por viver, sabe? Dividindo casa e não realmente tendo uma entrega, uma vivência bonita, sabe? É espiritual isso, gente. Passa a ser algo de Deus isso, sabe? O casal ser conectado. E 6, espiritualidade aplicada, não discurso. Isso muda tudo. Tudo. Eu vi meu marido sendo um cristão fora de casa. E eu vi também meu marido se tornando um cristão dentro de casa. E muda tudo quando o marido começa a olhar para a esposa realmente como uma esposa cristã e a esposa observa o marido como um cristão de verdade. Muda tudo. Então, essas coisas a gente vai aprender aqui dentro desse programa. Isso é verdade, porque temos um pensamento que diz que não existem pessoas feridas, mas feridos que adoecem o casamento. Sim, pessoas feridas que adoecem o casamento. E todos, ou a maioria, chegamos no matrimônio com feridas. Sim. Assim que estamos propensos a estar adoecendo a relação. E aqui outra dica. Se em algum momento sobe os ânimos, então a melhor coisa é respire por 90 segundos. É 1 minuto e meio. Respire profundamente para que você dê a resposta que não se arrependa. Sim. E te digo, existem pessoas que hoje estão na cadeia porque não respiraram por 20 segundos. Se houvesse respirado por 20 segundos, não teria praticado atrocidade
que o levou a ficar atrás das grades. Então, respire, porque isso, a respiração profunda, nesse momento, te vai fazer com que o sistema nervoso parasimpático atue no simpático. E dessa maneira você vai ficar mais tranquilo e vai poder responder ou ficar em silêncio diante de alguns momentos de conflito, de tensão. Sim. Bem, para mim, essa parte é tão importante, essa resposta ela é tão importante que eu vou ler tal como nós colocamos aqui no nosso projeto. Let's go? Nós entendemos com muita honestidade que a gratuidade nesse formato não é sustentável. E, na verdade, nós não queríamos entregar algo pela metade, porque nós queríamos que tivesse continuidade e uma estrutura séria que realmente sustentasse o casal em todo o processo. Por isso, é um valor simbólico que ajuda apenas a cumprir os gastos com plataformas, com organização e o tempo necessário para manter tudo isso em funcionamento. Nada mais que isso, nada mais. E nós já experimentamos fazer de outras formas e realmente não conseguiríamos sem estragar o processo. Então, nós queremos fazer um processo correto, então por essa razão é necessário ter um custe, ainda que seja simbólico. Sim. Esse valor que vamos estar cobrando não é um valor para um conteúdo. Não. Não. Porque é um valor realmente simbólico. Mas você vai estar sendo acompanhado, e outra coisa que queremos deixar muito bem claro é que isso não substitui uma terapia pessoal. Convencional. Certo? Não. Convencional. Isso vai te ajudar bastante, se nós temos certeza. Sim. Porque te digo, nós não tivemos esse apoio que você está tendo agora. Não. Não tivemos uma plataforma que tivesse com acesso e com acompanhamento diário dessa maneira que nós estamos preparando. Não. E se nós chegamos até aqui, nesse momento, e nos encontramos melhor no nosso relacionamento, sem essas ferramentas que nós vamos proporcionar para você, com dicas de livro, com dicas de filme, com atividades que nós já participamos, que nós temos, quer dizer, não existe, olhe, não há outra alternativa, senão melhora. Isso é verdade. Mas, no entanto, não substitui, se algum caso for necessário, uma terapia. Sim. Sim, uma terapia mais trabalhada, mais pessoal, mais dirigida. Porque aqui nós vamos estar fazendo um trabalho de maneira coletiva, de maneira geral. Mas em alguns casos que necessitam de maneira particular, mais direcionada. Mas estamos seguros que ainda assim, de maneira coletiva, vai ser de grande benefício. Isso vai te despertar muitas coisas. E é isso nossa proposta dentro desse projeto. Um ano, um plano, uma história. 365 dias. E uma coisa também tem em conta, porque a gente vai fazer um programa geral. E de repente você diz assim, isso daqui, essa aula praticamente, ela não me trouxe, não me acrescentou. Mas de repente você pode aprender aquilo para poder passar para uma outra pessoa, sabe? E às vezes uma conversa ajuda outra pessoa no momento difícil, sabe? E você também diz assim, olha, eu conheço isso aqui que pode ajudar. Então tem em conta isso também. Talvez para mim não funcione, não me chega, mas talvez para outra pessoa chega. E o que nossa maior intenção é que chegue a mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso a esses recursos, sabe? Para que casamentos, família não esteja assim, acabando por questão de dinheiro. Esse é o nosso objetivo, que chegue a muito mais pessoas. Bem, esse programa é para quem reconhece que algo não está bem. Veja assim, olha, essa dinâmica aqui em casa não tá muito legal não, né? Então, a gente tá precisando de alguma ajuda. Um grupo. Outro grupo que vai? O outro grupo querem crescer e não culpar. Gente, às vezes, um dos cônjuges quer crescer e diz assim, nossa, se não fosse por causa do outro, eu não avançaria. Não sei o que, então vai sempre culpando o outro
por causa do seu não desenvolvimento. E isso é algo muito comum. Então, é crescer, não culpar ninguém. E o próprio crescimento de um traz luz para o outro, quando isso é feito dentro dos parâmetros adequados, tá? Que estão dispostos a se olhar, gente. Não deixar a peteca cair, olhar e dizer, gente, merece a pena. Foi a esse homem, foi essa mulher que eu disse sim na presença de Deus. Vale a pena sim. Ai, respirar fundo e seguir de novo, e seguir de novo. E olha só, o recomeço é melhor porque agora já sabe onde erraram antes e tem mais ferramentas para seguir para frente. Então, tem tudo para ser, ó, very nice. Vou colocar até meu inglês em dia. E por último, mas não menos importante, é que deseja ser curado e não sobreviver. Gente, se tem uma coisa que me dá pânico, que me dá assim, me deixa assim arrebentada, é quando você, não, é que aqui é somente vamos sobrevivendo, gente, sobrevivendo não. A gente tem a oportunidade de viver uma vida extraordinária, sabe? O melhor exemplo que a gente pode ter do amor que a gente professa a Deus é viver feliz com o nosso cônjuge. Então, se está disposto realmente a viver de verdade, se está disposto a falar assim, não, eu quero viver esse tesão, eu quero viver essa emoção desse homem chegar e o coração bater. Gente, até hoje, quando o Jorge está para chegar, meu coração bate, gente, meu coração Senão estaria morta, né? Não, mas vocês entendem, a gracinha dele, mas vocês entendem o que eu quero dizer, sabe aquela coisinha aqui, gente, meu marido tá por chegar, e ele é a mesma coisa, eu sei que é assim, porque é a nossa vivência aqui, a gente tem isso, mas não tem porque a gente tem a estrelinha na cabeça, porque nós trabalhamos isso, porque disso se trata, trabalhar. A gente cria uma ideia, um projeto de relacionamento e logo trabalhar para alcançar isso. E é real, acontece. Mas também esse programa não é para quem espera um resultado mágico, hein? Não é para quem espera aqui mágica, não. Porque todas as coisas que a gente... Se você quer algo grande, você tem que colocar mais coisa. Exato. Se você realmente ama a sua esposa, você ama seu esposo, e você, então, tem que dar tudo para isso. Então, não pense que com uma varinha mágica que isso vai acontecer, não. É necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário que você se determine a isso. Porque, como eu disse uma vez, minha esposa conversando comigo, disse que o amor não é sentimento, é uma decisão. Sim. Então, se você decidiu amar essa pessoa, então você vai fazer de tudo para que ame, porque o amor, quando alguém decide amar, ele de alguma maneira é incondicional. E falando de ser incondicional, se nesse momento, ou se durante esse processo, aqui a nossa conversa, alguma coisa te tocou, então não ignore, porque isso também é decisão. Uhum. Não ignore, não deixe que esse desgaste aumente. Esqueça das feridas nesse momento que você recebeu, porque às vezes esse pensamento das feridas que a pessoa fez nos freia e coloca-se como uma barreira para que a gente não continue. Então a decisão, ela diz, eu vou amar essa pessoa, custe o que custar, certo? Então, se você está decidido a fazer por onde o seu matrimônio cresça, então não ignore, não permita que esse desgaste avance e não pense que é por mágica, não. É necessário esforço. Gente... E aqui, desculpe, filha, o esforço, não espere esforço bilateral, faça a tua parte, certo? A gente faz a nossa parte e então a outra parte seguramente vai ser contagiada, por assim dizer, né? Sim, contagiada sim. A fazer o mesmo. E olha, Deus fez a nossa mente dessa forma. Quando nós tomamos uma decisão, essa decisão ela é validada e ela começa a ser exercitada, nós vamos ter o benefício dessa decisão naturalmente. Observe. Eu não gostava de banana, detestava banana. Confesso que ainda hoje não é a minha fruta predileta. Não é a banana da prata, não é. Entretanto, eu fiquei doente e
várias pessoas disseram, você tem, e o médico também disse, a doutora disse, você precisa comer muita banana. Na verdade, ela nem disse, precisa, olha, tem que aumentar a ingesta de banana na sua dieta. Eu, misericórdia. Mas olha só, essa estava referendada, ou seja, foi várias pessoas me referendou comer, que eu precisava, eu tinha uma necessidade. Lógico, logo eu percebi, eu falei assim, bom, então eu tenho que comer banana, porque senão eu não vou ter essa recuperação no meu corpo que eu preciso mais rápido. Então eu disse, então isso está validado, ou seja, realmente tem um porquê. Comecei a comer banana, e eu disse, eu estou comendo banana porque eu preciso comer banana, porque eu gosto de banana, porque eu preciso de banana. Logo eu comecei a sentir os benefícios de comer a banana na minha vida, eu comecei a sentir, e logo, pasmem, as pessoas que me viram crescer, até a minha fase adulta, que gente, eu não gosto de banana, quando me viam comer banana, eu falei, Eugênia, o que aconteceu? Banana. Porque hoje, eu ainda digo, não é a minha fruta predileta, mas hoje eu como banana sem nenhuma dificuldade, porque ensinei o meu cérebro a aceitar, a gostar de banana. Ele hoje aprendeu. Então, o amor é a mesma coisa. Eu digo, eu decidi. E por que eu decidi amar essa pessoa? Aí você vai entender por que você decidiu amar essa pessoa. Tá. Então, vou continuar amando essa pessoa. Vou recuperar. Vou lutar. E, naturalmente, o cérebro vai criar as condições necessárias para a gente começar a sentir o que nós sentíamos antes. E essa decisão nos faz ver coisas que a gente não via antes. Sim. Ai, aqui eu tinha que falar assim, depois de tudo isso, eu falo assim, olha, presta atenção em uma coisa muito, muito importante. Eu não sei quantos anos de casado vocês têm, nós vamos fazer 30 dentro de 6 meses. Não sei se você tem 40, não sei se você tem 20 anos, 5, 3, não sei. Mas uma coisa eu vou te dizer. Se você está se sentindo assim um pouco perdido aí, se alguma das coisas que a gente falou aqui, nossa, isso pode estar acontecendo aqui em casa ou conhecer alguém, olha, de verdade, não está tudo perdido não está. Segura essa peteca. Você só precisa de um pouquinho de orientação. Você só precisa de um pouquinho de ajuda. E nós tá aqui para te dar essa ajuda, minha amiga. Vamos nessa! E o amigo também não, é? Você também, meu brother! Não tem que preocupar não, que você não tá de fora não. Você também está envolvida. Sim, até o pescoço. Gente, eu quero como nós já vivemos experiências de ouvir a história de vocês. E assim, nossa, quando nós começamos no dia 1 de janeiro, que é quando a gente vai começar. E aí vocês começam... Você já revelou a data? Ou, sim, sinceramente... Nosso plano é no 1 de janeiro. A gente começar, e vocês começarem a ver coisas, descobrir coisas sobre vocês mesmos, e começam assim, Eugênia e Jorge, vocês não sabem como que a presença de vocês todos os dias com a gente tem dado um significado novo à nossa família. Sabe, nós queremos sentar na mesa com vocês, nós queremos fazer os cultos junto com vocês, nós queremos ler livros com vocês, nós queremos sorrir com vocês, chorar com vocês também, mas nos alegrar muito e crescer junto com vocês. Sim, verdade. Pois é como se eu estivesse vendo outra vez os mesmos filmes e assistindo os filmes deles lá, sentado na mesa com a sua pipoquinha, sim, anotando, porque é interessante quando a gente vê um filme, mas que nós temos o foco. Eu vou ver o filme porque é terapêutico, por isso, e se vê totalmente de outra maneira, se vê de outra forma. Os fãs ligando. Sim, então, isso é importantíssimo. Eu não vou ler por entretenimento, eu vou ler porque é terapêutico e eu necessito tirar coisas daí para aplicar em minha vida. Isso é libertador. Uhum. E a gente vai dar a dica também para você. Olha, sim, que coisa linda. Sim. Olha que coisa linda. Sim. Pois, como minha esposa já falou que é dia 1º, quer dizer para vocês que a inscrição já estão abertas. Sim. Por quê? Porque ainda que a gente vai começar dia 1º, nós já queremos já saber o grupo, a quantidade de pessoas que a gente vai ter, para que a gente possa já estar já gestionando com a plataforma aí, com tudo, e que você já garanta também o quê? A sua vaga para esse grande evento, essa grande jornada, esse grande caminhar em família. Sim, filha? Sim, uma coisa importante, essa informação
vocês passem também para outras pessoas. Passe para os ministérios de família, essas diferentes igrejas, porque o que nós queremos é ter uma comunidade, onde essa comunidade cresça emocionalmente, espiritualmente, cresça em todos os aspectos necessários para poder contar um 2026 diferente, cheio de novas histórias. E sabe por quê? Porque nós já decidimos caminhar com você. Agora depende de vocês querer caminhar conosco. Sim. Porque da nossa parte, nós já começamos. Já Exatamente. estamos aqui. Ainda que você não se inscreveu, mas nós já começamos, porque nós já decidimos. E quando um decide, ele se antecipa ao evento. Isso é verdade. Todo evento que vai acontecendo, ele só vai no processo, porque ele havia decidido antes. E depois de tudo isso que nós comentamos aqui, você pode estar perguntando, quanto que vai custar isso? Olha, se realmente fosse colocar aqui um valor real do que valeria isso, porque se eu vou aqui para a questão de valor emocional, de relação, eu sou capaz de dar a minha vida pela minha esposa, então vale a minha vida. Então, e se a minha vida ela vale muito, então esse é o valor que eu vou dar para ela. Se o meu matrimônio me faz feliz, me traz felicidade também a outros, então tem um valor incalculável. Olhando por essa questão. Mas se eu vou para o lado financeiro mesmo, capital, isso aqui valeria mais de R$500. Mas a gente já pagou formações Exato. muito inferior, mas muito inferior. Exato. Pagamos muitos euros. De um fim de semana e que foi praticamente esse valor. Sim. E nós estamos falando de estarmos acompanhando vocês durante todo o ano. Sim. Então, com dicas de filmes, com live a cada 2 meses nós vamos estar fazendo. A comunidade que vai ter, o acesso que você vai ter no material que nós vamos estar colocando aí para que você possa estar ouvindo no caminho para casa, para o seu trabalho. Sim. Então, esse acesso livre durante um ano. O que é que você acha? E comprar uma vez não precisa pagar mais nada. Exatamente. Sabe, você vai ter acesso durante todo o ano. É uma inversão única. Sim. Única. Agora, nesse momento, coloque aí quanto você acha que crê. Quanto você acha que vale? Diga Coloque aí aí. para mim. Diga aí. Quanto que você acha que vale? E quando eu dizer para você, você vai pensar que, que você ouviu mal, que está com problema da audição. Mas não é problema de audição, não. É verdade. Você quer dizer, minha filha, quanto que vale? É esse que está aqui? Hã? É esse que está aqui? Pois foi esse mesmo que nós combinamos, não? É sério? Sim, é sério. Gente. Diga aí para ele isso aí, esse valor. Gente, eu não estou acreditando. Eu estou olhando aqui, mas eu não estou acreditando. Vale mais, uma hamburguesa vale muito mais que isso, não vale, não? Hamburguesa não, hambúrguer. Um hambúrguer, desculpe. Um homem já assassinou todo Um hambúrguer vale mais, será? o dicionário português. Misericórdia. Você está dizendo que a inscrição é só isso? É somente esse valor. Somente esse valor. Eu estou passada, engomada no cabide. Essa eu não tinha escutado ainda. Eu estou passada porque realmente eu confio totalmente nele, porque eu sei que quem faz gestões de para pagar todas essas coisas é ele. Eu não me meto com nada disso. Então, se ele está dizendo que é isso daqui, que é a inscrição, pois é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Pois tudo bem. Eu vou dizer, viu? Mas eu espero que você tenha feito as contas direitinho. Mas sabe, e por que vai ser esse valor? E eu creio que ela vai estar de acordo. Gente, não existe maior tristeza do que ouvir a notícia de que fulano e ciclano estão se separando. Ai, sim. Não existe maior tristeza de ver pessoas que gostariam de ter um acompanhamento e não têm condições, porque nós já passamos por isso. Sim? Nós estamos aqui agora, mas nós já passamos por crise da gente se separar. Sim. Para não dizer, quando a coisa melhorar, eu estou fora. Sim. Sim? De querer fazer um acompanhamento terapêutico e não ter como pagar. E aqui é do coração que nós estamos falando. Esse valor aqui é um valor simbólico. Totalmente simbólico. Ao mesmo tempo simbólico, mas também de compromisso da tua parte. Amor, Sim? deixa eu dizer uma coisa aqui. Olha, por esse preço que está aqui, que eu nem tinha visto. Se você não pegar e comprar uma inscrição aqui para um monte de gente que você conhece, passar para a igreja, passar por tudo quanto é canto que você conhece,
e dar de presente para esse Natal. Gente, ó, de verdade, eu não quero nem te conhecer, porque esse negócio aí é incrível, Jorge. Tu tá seguro mesmo? Seguríssimo, seguríssimo. Então, vai, fale. Não, falei você. Gente, olha, eu realmente, eu quero acreditar que tá tudo certo esse negócio aqui. E eu quero acreditar que tu mesmo aí que tá me ouvindo agora, ó, sua menina aí, ó, e tu também, seu homem, você vai dizer assim, não, gente, vale a pena por esse valor, ainda que não dê certo, a gente vai fazer. Olha, só essa conversa que tivemos com você já paga esse valor. Exatamente, a dica que foi dada de respiração. Tá bom, eu vou dizer logo porque eu já tenho um atendimento aqui que vai vir daqui a pouco e eu preciso ir para lá para atender na consulta. Gente, somente se prepare. 10 euros. 10 reais. Eu ainda ia falar 10 euros. 10 reais. 10 reais. Gente, 10 reais. 10 reais são 2 Coca-Colas, hein? De latinha. Eu nem sei que eu não tomo Coca-Cola. Mas, gente, 10 reais. Olha, você pega 10 reais e você pode falar assim, gente, eu vou levar para minha igreja, eu vou fazer que todos os casais da minha igreja participem. Gente, as vizinhos, todo mundo tá passando algum caso. E o nosso compromisso aqui, gente, vocês veem, não é riqueza. Nosso compromisso aqui é de ajudar outros casais. Eu tenho a minha consulta. A nossa intenção realmente é de ajudar o máximo de casais possível durante todo o ano. Durante todo o ano passado, nós fizemos um pacto com Deus de acompanhar as pessoas de uma forma diferente. E Deus nos abençoou muito com isso, porque ajudou a gente de uma forma assim extraordinária a mantermos conectados com Deus. E esse ano eu disse assim, depois a gente vai dar um passo mais. Mas eu não imaginava que era isso que o meu marido tinha em mente. Mas eu estou feliz. Ele sabe que está fazendo, eu confio nele. E é isso daqui. Você pega esse negócio aí, meu filho, e vamos partir para contar uma nova história. E saiba, quando a gente ajuda outros, estamos ajudando a nós mesmos. Sim. Quando a gente aprende algo e que coloca isso em prática, o primeiro beneficiado é aquele. Sim. Quando alguém vai pregar na sua igreja, quem comeu o pão quente que saiu do forno do céu, o primeiro foi ele. Sim, o que pregou. Então, quando nós estamos aqui nesse momento passando para você, o maior beneficiado somos nós, mas você também. E quando você ouvir as coisas, que você aprender, que você passar para outro, você será o primeiro beneficiado e vai estar também auxiliando o outro. Então, essa é a nossa proposta a este ano, com esse projeto. E o maior agradecimento que nós vamos ter é ouvir os seus comentários. Você escrevendo assim, olha, estou muito agradecido porque a dica tem feito que o nosso lar seja diferente. Não existe maior pagamento que esse. Não existe. De ver que vai ter famílias felizes, que vai ter casamento restaurado e que não vão precisar de ir ao cartório para poder se divorciar, mas que vão estar juntos. Sim. E ver famílias e filhos juntos, sem ver os pais separados. Não existe maior alegria. E eu creio que esse vai ser o maior presente que nós vamos receber. Assim que as inscrições estão aí abertas, sim, você já pode fazer sua inscrição, porque no dia 1º nós começamos a nossa caminhada a todo vapor. A todo vapor. Sim. Assim que... Ansiosos por conhecer vocês. Exatamente. Ansiosos por conhecer vocês. E digo a verdade, a cada live que a gente fazer, gente, eu quero muito escutar a história de vocês. Eu quero muito, sabe, estar ali, a gente fazendo interação. Eu estou muito ansiosa por esse momento. Você também, né, amor? Também. E então é isso, você só tem que, clicar aqui, fazer a inscrição. E não somente fazer essa inscrição, espalhar isso como é que a gente fala? Rachírio de pólvora, né? Sim. Caminho de pólvora, e fala para muita gente, porque eu garanto que vocês não vão encontrar nada mais por esse preço, com essa proposta que é aqui. Sacerdote de Deus, eu espero você aqui e você vai aprender muitas coisas sobre o sacerdote do lar. Ser machoxó de verdade, parece essa mulher doidinha por tu, e tu, mulher, fica assim, maravilhosa para esse machoxó teu, tá bom? Assim que tu fica esperta, porque muitas mudanças vai acontecer. A começar pelo teu armário, viu, nega? Começar pelo teu armário. Um beijo pra vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. E nos vemos. Que Deus abençoe. E a gente se vê aonde, Jorge? No dia 1º, aí todo mundo
conectado. Todos conectados. Conectado. Todos conectados com o quê? Com a nova história. Uma nova história. Que Deus abençoe vocês.